Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui pela TV. Eu, vereador Tuca, também já tinha me programado para falar sobre essa questão do fundo eleitoral, é algo que realmente me incomoda bastante, e eu posso falar com propriedade, já que cheguei a esta casa sem usar nenhum centavo do fundo eleitoral, e me incomoda bastante quando você tem esse aumento, e aí é uma conversa fiada, com o negócio da LDO, poderia ser feita uma emenda, nós conhecemos muito bem como é que isso pode ser feito, mas um recurso, Ari, se puder fazer a gentileza ali do fundo eleitoral, né, 5,7 bi, quase 6 bilhões, recurso esse, realmente é uma vergonha em meio à crise, né, esse fundo eleitoral tendo o aumento aí votado pelos deputados estaduais, obrigado, Ari, deputados federais, me perdoem, essa vergonha que carrega aqui os políticos, né, de certa forma, e nesta casa também teve vários vereadores que abriram mão, não usaram, vieram para cá, enfim, foram eleitos, e não dá, principalmente em um momento tão complicado deste, de pandemia, de crise, você utilizar, e aqui nós poderíamos estar usando esse dinheiro para muitas outras situações, para educação, para a saúde pública, para a infraestrutura. Nós temos N situações aqui, compra de vacinas, obviamente, como foi citado, e não é possível, né? E é bom que a população realmente tenha reagido, e a população reage muito forte nas redes sociais, e eu espero também que reaja muito forte, não adianta reagir nas redes sociais, se não souber reagir também nas urnas, né? Tem que saber reagir também nas urnas. Ano que vem, vereador Tuca, a gente passa por um processo eleitoral, a população tem que parar de ficar reagindo só nas redes sociais e começar a reagir nas urnas, né? E todo aquele, e ano que vem, inclusive, parabenizar aqui os empresários que realmente pediram para o presidente vetar, espero que vete também, mas ano que vem nós passaremos aqui por um processo eleitoral. E está na hora da população parar de ficar apenas nas redes sociais e também repudiar o uso desse recurso público ano que vem. E olhe, não tem como fugir, não tem como esconder. Alguns tentaram esconder, mas não tem como esconder, vereador Bruno. Está muito claro quem vai utilizar e quem não vai utilizar. E aqueles que utilizam, tem que pensar, esse dinheiro que você está usando poderia ser utilizado para a saúde, para a compra de vacina, poderia ser utilizado para outras infinidades de situações da população. Então nós precisamos sim, e agora eu espero que essa força que ressurgiu aí na rede social, repudiando, e já repudiou ano passado também, faça muito coro na eleição, para que realmente pare de colocar pessoas que acabam utilizando esse recurso que poderia ser utilizado, sim, em outras situações tão importantes. E é possível, sim, fazer, como eu disse, uma política e fazer uma eleição sem utilizar fundo. Haja prova, já visto, como eu disse, aqui nessa Casa Legislativa, diversos vereadores não utilizaram e estão aqui, né? Isso é muito claro. Então, eu espero também que tenha esse repúdio ano que vem daqueles que utilizarem esse recurso para fazer campanha. Principalmente esses que votaram agora sim, né, a favor do aumento do recurso. Esse tem que ser anotado. Enquanto o contribuinte, enquanto você, eleitor, não souber fazer esse acompanhamento na política, de fato anotar no caderninho, aí não adianta ficar reclamando na rede social. Tem que realmente reclamar ali, na hora da urna, no voto. Eu também gostaria aqui, voltando agora para um assunto mais local, e peço a ajuda dessa Casa Legislativa, presidente. Nós temos um reservatório, se o Ari puder fazer a gentileza, foi feito um investimento, vereador Matias, ano passado, está pronto, está ali, reservatório lá da Fortaleza, né, que atende toda aquela região, que deveria estar atendendo toda aquela região, mas infelizmente está parado. Né? A população reclama, eu estive em alguns eventos lá naquela região da Fortaleza do Tribés e as pessoas reclamam, né, que infelizmente a água acaba não chegando, e nós temos aí uma estação pronta, vereador Matias, está pronta. E aí o que falta de fato agora é a Celesc, que pediu o prazo para um projeto, precisa colocar ali, se eu não me engano, precisa colocar um gerador de energia elétrica, enfim, 120 dias. Desculpa, mas não dá para nós esperarmos 120 dias. Esse é um projeto importante que atende uma comunidade e você poderia acelerar o processo. Eu espero aqui, faço esse pedido em público, que a Celesc tire todas as burocracias, enfim, acelere, coloque aqui atenção total, mas atenção total mesmo a esse trabalho, porque aquela região da Fortaleza, do Tribés, realmente precisa desse reservatório. Ou seja, foi feito um investimento pelo município, o vereador Matias está ali, está pronto para ser utilizado, e a população não pode se beneficiar, porque nós temos a questão da Celesc, desse projeto. Aliás, a Celesc, vários vereadores aqui já reclamaram, já falaram, enfim, da demora, da fila, enfim. Agora o governador acabou com esse negócio do home office, né? Então, teoricamente, acredito eu que esse problema que nós víamos aqui na frente da Câmara, com filas enormes aqui, teoricamente,
quero eu imaginar que nós não teremos mais, mas a Celesc realmente precisa se organizar. Principalmente nesse quesito, não dá para falar para a população que está lá, vereador Adriano Pereira, precisando da água num sábado de manhã para fazer os seus afazeres e dizer para aquela população que, infelizmente, nós não vamos, a água não vem ainda, está lá pronto, ele consegue enxergar e passa lá na frente e vê o reservatório pronto para ser utilizado e não consegue utilizar porque tem que esperar em torno de 100, 120 dias por causa de um projeto da Celesc para colocar um gerador. Isso é um absurdo, não tem, é algo inexplicável. Então, nós precisamos aqui acelerar esse processo burocrático para que atenda o mais rápido possível essa população, que não é pouco, é muita gente que depende desse reservatório, depende da água nos finais de semana, enfim, que é onde dá o maior problema, para a gente estar aqui. Foi criado, tinha um problema, foi resolvido o problema fazendo um investimento pelo SAMAI, e aí agora precisamos, por parte da Celesc, que faz. Concedo uma parte ao meu vereador, colega, amigo, Adriano Pereira. Com autorização do orador, a parte concedida do vereador Adriano. Vereador Gilson, quero cumprimentá-lo com relação a essas questões da falta de água, dessa problemática de reservatórios e tudo isso, teria ainda mais algumas contribuições. O reservatório da Itopavazinha, por exemplo, está lá em cima do morro e os canos estão lá na Frederiquense jogados na lateral da rua. Aí dizem que o problema é rocha, que o problema é isso, que o problema é aquilo, mas também não, até o momento nenhuma solução, né? Daqui a pouco está lá, aliás, já está sumindo no matagal, lá na lateral das ruas da Itopavazinha, os canos, as tubulações, e o reservatório está lá em cima do morro, servindo para quê? Então, realmente, a gente tem que chamar atenção disso. Outra coisa, são algumas coisas que não dá para entender, é que em muitos locais acontecem, sempre nos mesmos locais, constantes manutenções. Eu queria saber se cada vez que se chama para arrumar naquele mesmo local é um chamado, se paga por aquilo, o custo disso, porque, vou dar um exemplo da rua Franz Miller, onde sempre nos mesmos locais, toda semana, quando não diariamente, estão abrindo nos mesmos locais e fazendo manutenção nos mesmos locais e não se consegue achar solução para aquele problema. Então, também nós temos que apurar esse tipo de situação, que não deve ser só ali que acontece, tem outros locais, mas usei como exemplo dessas constantes manutenções que já começam a ficar suspeitas. Realmente nós temos que ir a fundo. Parabéns. Presidente, só um minuto para que eu possa finalizar. Concedo mais um minuto a Vossa Excelência, vereador Gilson. Com essa questão da água é importante e nós estamos de olho. Eu estou de olho e vou fiscalizar. Nós precisamos acelerar esse processo. Esses investimentos que foram feitos precisam ser entregues o mais rápido possível para a população, porque nós estamos aí próximo de chegar o verão. E aí nós sabemos, no verão, o consumo de água aumenta e nós já tivemos em algumas situações, em alguns verões passados, nós tivemos aqui falta de água em diversas localizações. E nós vamos ficar de olho, eu vou ficar cobrando para que esses investimentos o mais rápido possível possa, para que quando chegar o grande verão mesmo, o forte calor, a gente tenha pelo menos, não tenha, no caso, o desabastecimento e que a nossa população, principalmente aquela região ali do Tribes que reclama bastante, que cobra bastante da gente, que precisa sim dessa estação o mais rápido possível pronto, precisamos desse reservatório, vamos cobrar inclusive da Celesc para que a gente possa o mais rápido possível ter o atendimento e o abastecimento dessa nossa população. Obrigado a todos.